comigo. Oferecimento Clínica Equilíbrio, integrando vidas, transformando história. WhatsApp 98 98822 5656. Bom demais! Pintamos, minha gente! Me conta como é que tá essa quinta-feira maravilhosa de vocês. Olha só, antes de ir para o nosso pensamento do dia, já aproveita esse momento para seguir as nossas redes sociais. Ainda não segue? Já aproveita, pega o Instagram aí, já segue tvcidade.ma. Estamos lá no Insta, no Facebook, no TikTok, no Twitter, em todas as plataformas. E depois você pode acompanhar, inclusive, esse momento de hoje, lá no nosso canal do YouTube. Então já se inscreve por lá, TV Cidade MA, tudo junto. Pronto, seguiu, se inscreveu no canal, você já acompanha toda a nossa programação. Olha, o nosso pensamento do dia é: você é uma pessoa forte demais, com a coragem necessária para enfrentar qualquer desafio que apareça em seu caminho, mesmo que nos momentos difíceis sua resiliência brilha, mostrando que nada pode te derrubar. Então foque em você, foque no seu objetivo e o melhor vai acontecer. Então, enquanto você fica aí preocupado com as coisas que estão do lado, o que está acontecendo, não. Foco e resiliência nesse caminho, nessa jornada. Tá bom? Olha só, hoje vamos falar sobre um assunto muito importante. Sabe o quê? Como o fonoaudiólogo pode ajudar no desenvolvimento da fala, linguagem e comunicação de crianças com autismo. Para isso, recebemos aqui no estúdio a fonoaudióloga, ela, Vanessa Cristina, que é especialista em distúrbios da linguagem e fala. Ela já está aqui, a fonoaudióloga da Clínica Equilíbrio. Seja bem-vinda, maravilhosa. Conta pra gente, Vanessa. Já começa falando pra gente, né, o que é o transtorno do espectro autista. Boa tarde. Boa tarde, querida. É um prazer estar aqui. Agradeço a oportunidade para falar desse assunto tão importante, né, que é a nossa rotina. Então, o transtorno do espectro autista é um transtorno neurobiológico que pode acarretar prejuízos na questão da interação social e da comunicação. Então, o fonoaudiólogo adentra nesse aspecto especificamente da comunicação. Então, qual é exatamente esse papel do fonoaudiólogo durante esse processo? Certo, nós trabalhamos através de habilidades, né? Eu sempre gosto de dizer para os pais que a fala é como a cereja do bolo. Nós temos pedaços, fatias do bolo, degraus que nós precisamos subir para a gente alcançar. Então, nós trabalhamos as habilidades básicas primeiro, a imitação, a atenção, a concentração, isso associado com as outras especialidades, para que a gente tenha a fala. Quando a criança começa a emitir os sons, esses sons vão se transformar em palavras, em frases, em conversação, né? E isso começa a partir de que idade? A partir de 1 ano, a gente começa a ver palavras de maneira mais evidente, né? Isso é o esperado. Então, o olhar dos pais já devem estar, por exemplo, os pais devem estar atentos nesse momento. Completou 1 aninho, já tem que ali atenção redobrada para a questão da fala. Perfeito, temos que ter palavras já, né? Porque o bebê com seus meses já tem balbucios, que são aqueles sonzinhos. Os pais precisam estar atentos desde os balbucios. Se esses balbucios estão se transformando em palavras. Se não estão, nós precisamos procurar um fonoaudiólogo. Já começa a mamar, né? Papá. Que delícia. E aí, então, 1 ano, completou 1 ano, já é preciso já estar atentos a esses sinais. Aí, tem criança, por exemplo, com 1 ano já começa no maternal, é isso que chama? Maternal? Sim, na escola, já começa com 1 ano e meio, né? 1 ano e meio, 2 anos. E aí precisa também dessa conciliação entre escola e os pais também. Percebeu que a criança completou 2 anos e ainda está na dificuldade da fala. Isso. E aí vem esse estalo, né? Vem esse alerta. Exato, porque 2 anos já é esperado que nós tenhamos frases, mesmo que não sejam frases tão complexas. Então, tanto a família quanto a escola deve estar atenta aos sinais para saber se essa fala está dentro do esperado ou não. E se tem outros sinais envolvidos. Já tem criança que com 1 ano já começa a falar tudo. Meu Deus, como assim? Porque tem toda aquela questão de que as crianças têm variações, né? Mas a gente tem tem que ter uma certa percepção de entender o que é o tempo da criança e se está atrasado, né? Mas a estimulação vai ajudar crianças que estão na mesma faixa etária, mas terem repertórios diferentes, né? E aí, como é que funciona? Como é exatamente, né? Você está falando, o papel do fonoaudiólogo, ele vai fazer todo esse processo do acompanhamento, do desenvolvimento dessa criança com autismo, que tem esse atraso, essa dificuldade na fala. Sim. Então, quando os pais vêm, nós vamos primeiro ver o que o paciente tem, né? Às vezes a criança já até fala,
Então, a gente vai trabalhar a construção das frases, por exemplo, a conversação e até mesmo processos de aprendizagem, de leitura e de escrita, dependendo do caso. Mas em casos em que o paciente ainda não tem nem habilidades, que ele não emite sons, nós vamos começar do básico, da imitação, da atenção, Tem que começar da do zero, concentração. praticamente. Do zero. Exatamente, do zero. E sempre trabalhar, que eu gosto sempre de dizer, a linguagem com a motricidade. Nós temos músculos que auxiliam nessa fala, então essa musculatura também precisa ser estimulada com exercícios, por exemplo. Só para reforçar o pessoal que está em casa, a gente está focada na fala, na linguagem, na comunicação da criança com autismo. Isso, exatamente. E aí entra uma outra questão. Existem casos em que a criança já está grande, né, maiorzinha, e não tem fala. Então, nesse caso, o fonoaudiólogo pode entrar com o que a gente chama de comunicação alternativa, que não é através da fala, seria por figuras, por exemplo. E às vezes tem toda a questão de desmistificar para os pais. Será que essa comunicação alternativa vai atrapalhar? Não. Ela auxilia e até substitui, vamos dizer assim, em casos em que a gente não tem fala, tá? Porque o papel do fono é ofertar a comunicação, seja ela por gesto, seja ela por fala, seja por figuras. A gente vê o que dá para ser feito com aquele caso. Então, vai depender aí de uma criança para outra. Isso. E da estimulação, tanto da família, quanto da escola e das outras especialidades, né? É preciso todo mundo estar envolvido. Exatamente. É um trabalho conjunto, né? Da família, da escola e também da clínica, que no caso são vocês. Isso. Profissionais. É um trabalho multi e interdisciplinar, né? Uhum. E aí me conta também, quanto mais cedo, por exemplo, a mãe percebeu, ou quanto mais cedo, por exemplo, ela procurar para uma clínica, inclusive a Clínica Equilíbrio, quanto mais cedo buscar por esse acompanhamento melhor. Sim, perfeito. A detecção precoce é fundamental. Então, se você observa um sinal, atraso na fala, um comportamento que chamou sua atenção, e aí você procura um profissional, quanto mais cedo, melhor, porque você pode estimular, né, a criança como uma esponja, ela vai sugando esses estímulos. Então, quanto mais cedo, melhor. Mas ainda existem muitos pais, mães, que ainda não buscaram por esse atendimento. Ainda Exatamente. tem muitas crianças autistas, Sim. ainda com 7, 8 anos, Sim. ainda, né, com essa dificuldade na fala. Até porque tem toda a questão da informação, né? Às vezes não se tem percepção desse transtorno do espectro autista, né? Todas essas Sim. características. Então, até mesmo quando nós recebemos pacientes maiores, tem como fazer uma estimulação. Mas se a gente tem algo que vem muito antes, pequenininho, é muito melhor. É mais fácil para a criança conseguir aprender, né? Tá no começo, é mais fácil da gente conseguir reduzir as consequências. Mas aí de longe vocês já vieram, né? Esse trabalho vem aí informando, como você fala, às vezes falta conhecimento, falta Isso. informação. Exatamente. E é isso que vocês têm buscado, né? Informar essas pessoas, esses pais, que inclusive estão nos assistindo. Sim, a gente sempre trata dessa questão de informar mesmo, né? Explicar a importância da intervenção, porque às vezes nós recebemos pais que não sabem muito bem por que é tão importante essa terapia. Então a gente precisa explicar, desmistificar, né? Acalmar o coração dos pais também, entender e mostrar para eles que é um processo, é claro, né? Às vezes é um trabalho de formiguinha mesmo, mas a gente consegue. Na prática nós vemos que é possível. E quando fala com autismo, né, os pais, eles vivenciam tudo isso, né? Sim. E, querendo ou não, é acolher todo mundo. Sim. A criança, toda a família. Exato. Como é que funciona essa intervenção? Só explicando para o pessoal de casa. Os pais têm todo aquele receio, né? Então a gente precisa também acolher o pai, não só a criança. Até porque vem aquela questão de que aquela criança vai crescer. Será que ele vai ter independência, autonomia? Então tudo é conversado também com os pais, né? Especificamente os psicólogos também têm até esse olhar mais acolhedor, mas a gente explica a questão da intervenção, que é possível ter resultados satisfatórios e por isso é necessário ir. É um trabalho de formiguinha mesmo, mas a gente consegue. De pouquinho em pouquinho, é uma construção. Exatamente. Mas só reafirma pra gente, nesse momento está passando as imagens, estava passando nesse instante as imagens da Clínica Equilíbrio. Então o pai chegando lá, por exemplo, o pai que está nos assistindo, a mãe que está nos assistindo, né? Não sabia até então, ou já sabia, mas ainda não tinha buscado pelo atendimento, e não tinha buscado uma clínica ainda. Esse é o momento de procurar a Clínica Equilíbrio, né, que fica ali no bairro do Calhau, não é isso? Fica bem próximo, bem localizado. É uma oportunidade de conhecer os profissionais, de apresentar toda a estrutura. E aí, chegando lá, tem o trabalho que é feito com o fonoaudiólogo. Sim, sim. E aí, só reforçando para o pessoal de casa, as atividades, ou seja, todo o trabalho vai depender aí de criança para criança. Exatamente. Todo mundo tem um diagnóstico diferente.
Sim, nós recebemos lá no terceiro andar, que é a Plus, a criança que já tem um diagnóstico, em geral com TEA, né? Sim. Até porque as meninas devem ter pontuado que a análise do comportamento pode ser aplicada em outros casos, mas em geral são crianças autistas. Então nós recebemos esse pai para coletar as informações a princípio, né? Que a gente chama de anamnese, esse primeiro contato, em que a gente vai obter dados de diagnóstico, se tem medicação, como é que está a fala. Então, a partir disso, nós vamos selecionar os protocolos. E eu sempre converso isso com os pais. Conforme o que a criança tem de repertório, nós vamos utilizar essa avaliação. E, posteriormente a isso, nós vamos ver o que precisa ser feito com ele. E a gente vai sempre informando com os pais e até auxiliando, né? Indicando como é que ele pode estimular em casa também. Ou seja, é uma atividade que tem lá, mas também tem uma atividade de casa. Exato. Onde precisa ser exercitada junto com os pais. Isso, às vezes eu até escrevo na folhinha, né? Para colocar na geladeira. Que legal. Para poder olhar, fazer os exercícios. É como você falou, um trabalho de formiguinha, de Isso. perto, né? Um atendimento personalizado, de perto mesmo. E aí, então fica aí essa dica, essa solução. E o resultado, como é que tem sido o resultado de quem, da criança, da família que já participa, que já faz o atendimento com vocês? Tem um período, como você falou, de formiguinha em formiguinha, né? O resultado vai vindo dia após dia, de tarefa após tarefa. Exato. É isso. Nós temos alguns, dependendo do caso, às vezes em alguns meses a gente consegue ver uma evolução muito significativa, né? Já tive casos de pacientes que em alguns meses que não falavam nada, hoje eles conseguem, porque nós tivemos um trabalho conjunto muito bem feito, a família, com os outros terapeutas, né? Com a assiduidade, que é um ponto importante, estar na terapia. Então a gente consegue ver em meses alguns resultados bem positivos. É eficaz. Bem eficaz. Então, conta pra gente, para os pais que estão nos assistindo, né, qual o recadinho que você dá para eles já ficarem aí alerta aos sinais ou procurarem vocês mesmos lá na Clínica Equilíbrio? Observar a questão dos sinais, né, se a criança faz contato visual ou não, ver a questão da imitação, ver como é que está a fala, se essa criança tá maiorzinha e não está emitindo frases, por exemplo. Então, tudo isso precisa ser observado. E aí, se você vê que tem algo de diferente, algo que te chamou a atenção, está um pouco atrasado, às vezes até fonemas, sons, né? A criança está trocando, você não consegue entender, então procurar um profissional. Quanto antes, melhor. A detecção precoce, né? E fora a questão da estimulação mesmo, né? Que a gente pode estimular de maneira simples, em casa mesmo. Eu sempre indico bolha de sabão, por exemplo, para os pais, que só praia de baixo custo e acessível, né? E você consegue estimular toda essa musculatura da face, que vai ajudar na fala, com uma coisa simples, por exemplo. Então, no Instagram, inclusive daqui a pouco a gente vai colocar o Instagram da doutora, da Clínica Equilíbrio, que já está aí na tela. Tem um contato, DDD 98-988-22-5656. Você pode já entrar em contato, tirar suas dúvidas. Você aí que tem um filho que é autista, tá aí talvez um pai, uma mãe que ainda não sabe por onde começar. Sim. Existe isso, né? De um pai não saber por onde que ele inicia o tratamento do filho. Exato. Às vezes os pais não sabem, né? E aí eles vêm buscar, a gente precisa ter todo esse olhar acolhedor. Não sabiam até então, mas agora já tem o caminho certo aí, que é na Clínica Equilíbrio. O Instagram também tá na tela, Clinic, tá o C mudo, né? O Equilíbrio. Sim. Pronto, você já segue lá no Instagram, o endereço é lá na Avenida Sambaquis, número 25, quadra 6, no Calhau. Então fica uma mensagem, mais uma vez reforçar para os pais que estão nos assistindo, procurar a Clínica Equilíbrio. E, claro, desse acompanhamento com vocês. Perfeito. Quanto antes, melhor, né? Doutora, muito obrigada pela sua entrevista. A gente já vai ficando por aqui. Ainda tem um tempinho? Ainda tem, Tones? Ainda tem um tempinho. Então é isso, doutora. Esse fica um recadinho para o pessoal de casa, já aproveitarem. E tem a questão, a gente estava falando agora há pouco também do fonoaudiólogo. Né? A gente está falando muito do lado da criança, né, da criança autista, mas o lado de vocês, do fonoaudiólogo, tem toda uma preparação também? Sim, com certeza, tem toda essa questão. Até falo, né, das nossas próprias perspectivas, né, expectativas em relação aos casos. Às vezes nós mesmos temos que nos policiar e entender que é um processo, que não depende só de nós também, né? Nós fazemos a nossa parte e contamos com a participação de todos para que a gente tenha efetividade, né? Precisamos ter essa consciência também. E aí são quantos, assim, profissionais envolvidos? Em geral, acho que 3, 4, 5, né? Porque tem um psicólogo, fonoaudiólogo, psicopedagoga, psicomotricista, né? Às vezes musicoterapeuta, vai depender muito do caso, mas em geral tem uns 5, 6 especialidades para cada caso, né? Então, cada caso ali vai ser feita uma análise e aí que vai...
Isso. ver qual procedimento, qual caminho será feito. Isso, até porque a criança já vem com um laudo, né? Então o médico já indica quais profissionais devem acompanhá-lo, a questão da quantidade de horas, tudo já vem especificado naquele caso. Então, é isso, minha gente, para os pais que estão nos assistindo agora nesse momento, ponto caindo por aqui. Então, já aproveita muito para tirar suas dúvidas, ir até a Clínica Equilíbrio, falar com a doutora Vanessa e toda a equipe por lá e já aproveitar esse acompanhamento. Doutora, muito obrigada pela sua entrevista, pelas suas informações. A gente quer alcançar realmente muito mais famílias, pais que precisam dessa informação, desse conhecimento, que talvez ainda nem tiveram ainda o diagnóstico, que precisam realmente desse acompanhamento. A gente precisa ir muito mais longe, mas só que de longe já viemos. Verdade. E o processo a partir de agora é dar continuidade. Exatamente. Continuar para a gente conseguir resultados satisfatórios, né? Então é isso, minha gente. O nosso Vem Comigo vai ficando por aqui. Beijo, beijo. Tchau, tchau.